Pastor André, venha para cá, meu queridão. Deus vai te usar nesta manhã, vai ministrar uma palavra para nós. Esse homem de Deus que caminha comigo há muitos anos, irmãos, e tem frequentado aqui a nossa igreja. Eu não posso deixar de dar oportunidade para alguém que eu amo de coração. E sei a importância do sacerdócio. E quando eu vejo um sacerdote com a gente aqui, eu não entrego esse púlpito para qualquer um, irmãos. Você sabe que tem convites, o pessoal se convida para vir na igreja dos outros. Vocês sabiam disso ou não? Ô, que dia que você vai me levar lá para pregar? Tem cara que é assim, sabia? Quem sabia disso? E eu rejeitei muitas pessoas que fizeram isso, porque eu sei que esse púlpito aqui eu não podia entregar para aquelas pessoas. Porque eu conheço elas e sei que existem muitas coisas que eles fazem e praticam que eu não quero que eles venham aqui para esse púlpito. Tem coisa que eles ensinam que eu não quero que vocês aprendam, porque é errado. Então aqui nós entregamos para quem tem o princípio da palavra. Esse homem aqui é um que tem. Estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor André. Obrigado pela vida da irmã Sueli, do Jonathan, dos netos, da Bruna, a nora. Que o Senhor possa cuidar desta família. Cuide da mãe dele, que precisa de cuidados, do pai. Cuide, meu Deus, da sogra, que precisa de cuidados também. Que esta igreja dê a bênção para ele, meu Deus. Que ele continue sendo esta bênção que ele é. E que nesta manhã o Senhor possa usar poderosamente para nos instruir na tua palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por esta vida. Fique à vontade. Poderosamente, bom dia. Bom dia. Vocês estão animados, gente? Sim. Alegria estar aqui com vocês de novo. Obrigado, pastor Rico, pela oportunidade. Toda a equipe de fé, em nome de Cristo. E eu creio no meu coração que Deus, Ele já tem te abençoado. Amém, Jesus? E estamos caminhando, e a Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé. De fé em fé há avanços, há novos níveis. De fé em fé as coisas vão se diferenciando, vão acontecendo. Deus vai fazendo novo em nós. Amém, Jesus? Às vezes nós nos apegamos às coisas que Deus nos deu e deixamos de acessar níveis de coisas que Deus quer nos dar. Então guarde isso. Às vezes estamos apegados a algo que Deus nos deu, que não queremos largar para acessar aquilo que Ele quer nos dar. Temos que compreender que algumas coisas que Deus nos dá são para determinados momentos, para determinados locais, para determinados lugares, para determinadas estações da nossa vida. E há outras que Deus quer nos dar para a gente acessar novos níveis. Amém, Jesus? O mundo, ele tem manifestado as ações das trevas. E nós, como filhos de Deus, temos que manifestar a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz desta terra, deste mundo. Amém, Jesus? Precisamos brilhar. Eu tenho aqui uma palavra que eu creio que vai, assim, trazer uma direção muito especial para a gente. Lá em Isaías, capítulo 46, a partir do versículo 9. Na verdade, versículo 9 e 10. Deus, Ele faz as coisas diferentes de nós. Nós, muitas vezes, quando damos início a alguma coisa, nós não sabemos como vai ser o fim, a não ser relacionado à fé. Mas Deus não. Quando Deus faz algo, Ele nunca inicia algo para depois terminar. Primeiro Ele termina, depois Ele inicia. Amém, Jesus? E nós precisamos entender isso, porque nós vivemos nessa terra e nós já sabemos disso. Me perdoe de falar isso, algo que você já ouviu, mas nós estamos nessa terra de passagem por um momento. A nossa casa não é aqui, a nossa origem não é aqui, a nossa origem é com Ele. Amém, Jesus? Nós
somos dele. Davi, ele disse que os ossos não tinham nem se formado no ventre e o Senhor já o conhecia. Então nós temos um papel especial aqui. Nós não podemos viver de planos neste mundo. Nós temos que viver no propósito que Deus tem para nós. Amém, Jesus? Isaías 46, versículo 9 diz: recordai-vos dos acontecimentos passados. Há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada, e nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio, diga princípio, diga origem, anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo o meu propósito, diga propósito, será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Vamos caminhar aqui. Como nós já falamos, Deus, Ele não inicia nada sem terminar. Ter primeiro terminado. Mas como é isso? A minha vida e a sua vida, Deus não está escrevendo. Ele já escreveu. Deus, Ele não está ajustando algumas coisas na sua vida. Ele pode estar ajustando porque não entendemos algumas coisas e muitas vezes saímos do propósito e entramos nos nossos planos. Planos significa você viver de acordo com as circunstâncias. Você vai ajustando conforme as circunstâncias. Propósito é você viver conforme o que foi determinado no original. No início. Deus nos colocou nessa terra para vivermos um propósito. Se nós não entendemos isso, a vida vai nos colocar, nos estabelecer em mentiras. Se a gente não entender pela palavra, procurar entender, conhecer o que Deus tem para cada um de nós individualmente, a vida vai nos estabelecer em mentiras. E eu creio que nessa manhã os seus olhos espirituais vão se abrir. Amém, Jesus? E algumas das mentiras que estavam estabelecidas na sua vida, hoje você vai colocar um ponto final. Entenda, Deus, Ele foi no nosso último dia. Deus ajustou todas as coisas, determinou como as coisas deveriam ser feitas, deveriam ser realizadas na nossa vida, em cada período da nossa vida, e Ele foi lá, fez tudo isso, e quando chegou no finalzinho, Ele colocou um ponto final. Aí Deus voltou para a origem, para o início, e deu início. Ou, vamos dizer aqui no nosso entender, deu play. E a gente começou a viver. Espera aí, se Deus faz as coisas já desde o seu término, então o que eu tenho que entender, o que eu tenho que compreender? Eu preciso compreender que eu tenho que viver a intenção original de Deus para mim. E a intenção original de Deus, eu só vou entender na palavra. O Salmo 139, versículo 16, ele vai dizer aqui: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então todos os meus dias e os seus dias já estão escritos e determinados. Até aqui tudo bem? Amém? Todos os meus dias já estão escritos e determinados. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso resgatar essas verdades. E determinar e sair dessas mentiras que a vida estabeleceu em mim. Que estabeleceu para minha casa. Que estabeleceu para minha família. Que estabeleceu para os meus. Eu preciso procurar conhecer, eu preciso procurar entender
o que Deus ele fez em minha vida e começar a viver isso. Mas procurar entender, gente, não é viver algo místico, não. Porque as pessoas procuram alguém que chegue e diz, eu creio nisso, tá bom? Eu não estou falando que não existe isso. Eu já tive profetas verdadeiros na minha vida que falaram uma palavra e aquilo se cumpriu de fato. Mas também tive muitos mentirosos que surgiram no meu caminho, que chegaram dizendo, assim diz o Senhor, e nada aconteceu. Então, você conhecer não é você viver o místico. Alguém falar alguma coisa para você, porque não é assim que eu tenho que viver. Antes Deus orientava o seu povo pela profecia. Amém, Jesus? Agora ele estabeleceu diferente. Hebreus 1:1 vai dizer que, havendo o Senhor Deus falado aos nossos pais de várias maneiras, de vários modos, pelos profetas, nos últimos dias manifestou-se pelo Filho. Hoje a profecia, ela comprova, fortalece aquilo que já está escrito. Como um amigo nosso, pastor, diz que a profecia é aquele último ato que Deus fala quando eu já não ouvia mais a palavra, que eu já não atendi mais nenhuma das orientações e os sinais dele. Então ele chega, usa alguém e fala algo para mim. Porque ele já falou várias vezes e eu não me atentei. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, procurar conhecer e entender não é eu procurar alguém para revelar algo para mim. Eu procurar mergulhar na palavra. Eu procurar entender as revelações. Não tinha ninguém que vivesse uma vida mais profética do que o próprio Senhor Jesus. Ele nos ensina a viver o profético. E o que é isso? Mateus capítulo 2, versículo 23, fala o seguinte. Mateus capítulo 2, o versículo 23. Algumas pessoas acreditam, eu sei que algumas coisas isso cabe, mas eu acredito que a maioria das coisas não cabe isso. O quê? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Algumas coisas cabe isso, mas outras não. E se referente à fé, ao que Deus fez por nós, isso não cabe. Eu preciso me estabelecer naquilo que o Senhor falou comigo e viver o que Ele tem para mim. Mateus 2:23 diz, e chegou e habitou numa cidade chamada... Para que ele foi habitar lá? Para que se cumprisse o que fora dito, o que fora profetizado, o que fora declarado antes. Pelos profetas, ele será chamado na... O que é viver uma vida profética? É você andar de uma maneira decidida naquilo que agora você sabe que é a vontade de Deus. Diga graças a Deus. De andar decidido. O que os profetas falavam? O que as escrituras falavam? Que ele viria e ele seria chamado Nazareno. E o Espírito, a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Diga glória a Deus. É claro que Deus não tirou de você o poder de escolha, mas a decisão Deus já te deu. Hoje nós não tomamos decisões, hoje nós fazemos escolhas. Porque a decisão que você tomou foi aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, todas as suas escolhas têm que ser com base nessa decisão. Não pode sair fora disso. Qualquer escolha que você faz que saia fora dessa decisão, você entrará em arrascadas. Todas as suas escolhas têm que ser na decisão que você tomou, que é Cristo, que é Jesus. Então você entende algo pela revelação da palavra, que aquilo é a vontade de Deus, então você já tem que decidir viver esse profético, viver essa palavra, viver uma vida profética, é você procurar conhecer a verdade de quem Deus é, e quem eu sou em Deus, e a verdade que Ele estabeleceu para mim. Diga glória a Deus. Se você e eu não fizermos isso, a gente vai ser estabelecido em muitas mentiras. Tem gente que está vivendo infeliz, está vivendo desiludido. Deus não tem essa vida para a gente, pessoal. Ele diz, servireis ao Senhor teu Deus com alegria. Diga glória a Deus. E Ele é que vai proporcionar toda essa alegria.
Ele que vai proporcionar, mas eu preciso me estabelecer. Deus falou na palavra dele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Às vezes a gente fica que nem um carcereiro, querendo, tem gente que está esgotando a sua vida querendo salvar. Por que o carcereiro naquela hora, quando Paulo e Silas oravam, e nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, mas não sobre esse assunto. Quando eles oravam e cantavam hinos, e o poder de Deus manifestou ali, e as portas se abriram, os alicerces foram abalados, o que o carcereiro fez? Pegou a espada e ia se lançando. Ele não tinha o visual, porque tudo escureceu. Ele não conseguia ver que todos os prisioneiros estavam ali. Todos foram impactados. Nenhum deles conseguiam explicar, só Paulo e Silas. E eles, quando Paulo e Silas viram ele não via, mas quando ele viu, disse, homem, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Por que ele fez aquilo? Porque ele sabia do rigor dos romanos. Porque se ele não tirasse a própria vida dele, a família dele ia pagar o preço. E às vezes, pessoal, nós estamos querendo salvar a nossa família com a nossa vida. Jesus já deu a vida dele pela nossa família. Diga glória a Deus. Nós temos que descobrir aquilo que temos que fazer, qual a solução que Deus preparou para o meu filho ser resgatado da onde ele está. Eu tenho que descobrir a solução que Deus já preparou, porque Ele não vai preparar. Ele já preparou desde o início. Ele já está preparado, gente. Então esse desespero que alguns de nós estamos, é porque desconhecemos o que Ele já preparou a solução. A única coisa é que eu ainda não descobri. E por isso eu fico tirando a minha vida, por isso eu estou me esgotando, por isso eu estou cobrando um preço alto do meu corpo, que agora ele não dá tantos sinais, mas lá na frente ele vai cobrar o preço que eu estou fazendo aqui agora. Nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. O espírito é o mais fácil de cuidar, com oração e jejum, palavra de Deus. A alma que é complicado, que é sentimentos, emoções, você tem que se controlar, o domínio próprio, buscar a Deus. E o teu corpo você tem que cuidar. A tua saúde você tem que cuidar. Porque Deus já determinou algo para você. Diga glória a Deus. Mas se eu não cuidar, eu sou tirado dessa terra antes do tempo. Porque eu não cuidei do tempo do Espírito. Então, eu preciso. Eu não lembro o nome desse pregador, ele faleceu com 29 anos de idade. Deus tinha dado para ele uma palavra de fé. E naquela época, não tem um veículo que ele tinha. Ele falou assim, olha, Deus me deu uma palavra e me deu um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e perdi. E não tenho condições mais de pregar a palavra. Com 29 anos ele foi embora. Por quê? Porque ele cuidou do espírito, talvez cuidou da alma, mas não cuidou do corpo. E ele foi. Quem está entendendo? E foi antes do tempo. Então, se eu viver mais X tempo, eu vou pregar para muita gente. Mas se eu viver muito mais, eu vou pregar para muitas mais pessoas. Então, Deus já determinou o dia para nós. Mas nós temos que ir no propósito, no dia que Ele determinou. Mas tem gente que vai antes. Ele diz, eu não entendo. Porque eu preciso me firmar na palavra e me sair fora dessas mentiras que a vida me estabeleceu. Quem está entendendo? Eu tenho que viver isso daí. Nós vemos aqui um exemplo nós citamos até aqui, Atos capítulo 16, vamos ver agora, a partir do versículo 22, um exemplo de vida profética. Esses homens, eles estavam presos, Paulo e Silas. E o que eles faziam enquanto eles estavam lá? Vamos ler aqui, é importante a gente ler toda a passagem, apesar de muitos já conhecerem. Mas às vezes tem alguns detalhes aqui, algumas chaves que abrem o nosso entendimento. Atos capítulo 16, versículo 22. Diz assim: então, uma multidão unânime os atacou. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas.
Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso! Eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os da tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado. Ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Você vê que Paulo e Silas foram lançados na prisão. Você sabe que eles não cometeram nenhum crime, mas antes foram perseguidos por libertar uma mulher, e aquela mulher, por conta da diversão, trazia grande lucro na cidade, e aquilo findou. E os influentes da cidade, que tinham acesso aos magistrados, conseguiu convencê-los de que Paulo e Silas eram perigosos e que eles precisavam ser presos e ser removidos, colocado eles no anonimato. Eles foram espancados, eles não apanharam, eles foram espancados. Um corpo ficou deformado, dores, ainda foram colocados num lugar horrível, onde não entrava luz, num tronco, presos. Em dado momento, eles sabiam que Deus ia fazer algo, mas não sabiam o quê. Amém, Jesus? Então, eu preciso entender e conhecer que Deus vai fazer algo. Diga glória a Deus. Mas o que eu faço enquanto eu ainda não encontrei a solução que Deus preparou para me sair do problema que eu estou? Paulo e Silas falam aqui: orando e louvando. Mas o louvor não é o louvar aqui. Eles oravam, mas chegava a um ponto que a presença era tão grande que eles eram tomados de louvor. Amém, Jesus? Eles eram tomados. Ore até você ser tomado, ser envolvido por louvor. Não se desespere, porque Ele já preparou a solução para você. Já está determinado. Já está feito. É só você que ainda não encontrou a solução. Só você que ainda não encontrou a solução que Ele preparou. Porque Ele já preparou. Ele não está preparando. Ele já fez. Então eu preciso me dar a orar e adorar. Porque Deus já criou a solução para mim. E eu vou descobrir qual é essa solução? Orando. Até o ponto de ser tomado de louvor. Até o ponto de não ter mais preocupação aqui dentro de mim. Ele diz: a minha paz eu vos não dou como o mundo dá. Para o mundo dar, eu preciso ouvir uma boa notícia, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ter alguma afirmação externa. Deus não, Ele te dá aqui dentro primeiro. Você sai na frente.
Você está na frente de quem ainda não tem essa fé que você tem. Diga glória a Deus. Porque você sabe que a bênção é sua. Como o Davi, que disse para o gigante: você vem com espada, escudo, lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o qual já te entregou nas minhas mãos. Ele não estava falando para ver se pegava aquilo. Ele estava falando de uma realidade. Davi, ele já vivia a graça. Ele já vivia a graça naquele tempo, do favor de Deus naquele tempo. E ele obteve vitória. Então, é importante a gente compreender isso. Deus já preparou a solução para mim. Diga glória a Deus. Então, saia dessas mentiras que a vida te estabeleceu. Saia. Não aceite. Descubra. E como eu faço isso? Nós vamos entender isso aqui agora. Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem está animado, diga amém. Amém. Glória a Deus, tá? Desde o início, né, ministro? Animado, graças a Deus. Né, Nilton? Firme. Versículo 13, gente, olha só. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, que significa acesso, grave isso, do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só. Você vê aqui, quando Jesus interroga os discípulos perguntando, todos falam. Um é João Batista, João o Batista, o outro profeta. Mas só um é que revela quem é Cristo. E o Senhor Jesus diz: feliz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então a gente entende aqui que quando a gente tem uma revelação de quem é Jesus, a gente também imediatamente tem uma revelação de quem nós somos em Jesus. Diga glória a Deus. Todas as vezes que Deus te dá, você está buscando a Deus e Ele te abre o entendimento e você entende quem é Cristo, no mesmo momento Ele também te mostra quem você é nele. E esse momento é para você se envolver com essas emoções, com esses sentimentos e vibrar, porque Ele diz: bem-aventurado és tu. Isso aqui é um entendimento muito forte, porque quando Ele te dá a revelação e você entende quem você é em Cristo, Ele também te dá a condição de o inferno perder o acesso naquela área da sua vida que ele tinha. Quem está entendendo, gente? Ele perde o acesso daquela área da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus pensamentos. Aquela área ali o inferno perde, e por isso ele não consegue mais prevalecer. Só que o Senhor faz mais ainda, Ele te dá
as chaves do reino dos céus. Aí ele diz, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Aí a gente entende que é mandar no céu, não é mandar no céu. É você deixar de viver da terra para o céu, para viver do céu para a terra. Você passa a viver do céu para a terra, porque você acessou o reino. Diga glória a Deus. Então agora, você não vive mais a partir daqui para lá, você vive de lá para cá. Na oração, o Senhor Jesus diz, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como nos céus. Então, é para viver, é para a manifestação da vontade de Deus se realizar aqui na terra, como ela já é realizada nos céus. Diga glória a Deus. Então, eu preciso compreender isso daqui. Só que a gente vê aqui que muitas coisas a gente deixa de acessar porque a gente não expõe algumas coisas. Tem gente que deixa de acessar a salvação do seu filho, porque até hoje você não expôs o que é Cristo para você, para ele. Jesus perguntou, e vocês, quem diz quem sou? Ninguém falou nada, a não ser Pedro. E tem coisas que às vezes a gente se cala por timidez, por medo, por se achar inadequado, por se achar inconveniente, por se achar... As pessoas têm necessidade de aceitação. Nós não temos que viver mais de autoconfirmação, não, gente. Amém, Jesus? Nós não temos que viver mais disso, não. Nós temos de autoafirmação, melhor dizendo. Nós temos que viver o que a palavra fala. O Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquele momento que ele expôs o que ele cria, ele pôde acessar aquilo que ele não conseguia, que ele não tinha revelação. Tem muitas coisas que Deus tem revelado e vai revelar para nós, mas é preciso a gente expor. Amém, Jesus? Eu tenho vergonha de falar com ele. Tem coisas que pode facilitar para a sua vida e você está com vergonha de falar. Você está com medo de se expressar. Você está com medo de não te aceitarem. Não mude quem você é. Deus te fez único. Amém, Jesus? Deus te fez único. Não copie as pessoas. As pessoas têm que amar você por aquilo que Deus fez de você. Você não tem que se adequar a elas, não, porque não, elas são dessa forma, elas gostam desse grupo assim, não. Então tem muitas coisas que eu estou deixando de acessar porque eu não exponho a revelação que eu tenho no meu coração. Eu fico escondendo. Eu fico guardando para mim. Às vezes alguém do meu lado nem sabe que eu sou de Cristo. Você está entendendo? Fui fazer um negócio, Deus me abençoou que eu consegui sair de uma situação. E em dado momento estava tomando café com um rapaz enquanto o banco abria. Aí ele estava perguntando, puxa, tu vi a sua foto lá no WhatsApp, você trabalha em algum estúdio? Falou, não, é que lá é um local que um tempo eu fiz uma programação de rádio, então lá acessar. Mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com design gráfico, marketing, mas eu também sou ministro de Cristo. Aí ele esbugalhou o olho. Só foi a gente sair dali, ele começou a expor a vida dele. Ele começou a falar. E da maneira como eu sou, Deus foi usando. Amém, Jesus? Mas se eu ficasse com vergonha e ficasse querendo esconder por qualquer motivo que seja, ele não ia expor o que ele expôs. Ele não ia acessar. Depois ele colocou lá no status do WhatsApp dele, porque a gente fez uma troca de veículo aí. Aí ele agradecendo a Deus, que Deus abençoe ele com um carro tal e tal e tal. Então, tem muitas coisas que está aí para a gente acessar, mas a gente tem que ser como Pedro. Quem diz que eu sou? E vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Amém? Eu estou passando por isso. Você quer que eu ore por você? Eu posso orar.
Eu vou impor a mão sobre você e Deus vai te abençoar. Pode, então ora. Tem muita coisa, meu irmão, que está para a gente acessar, mas a gente tem que ser como Pedro, expor essa revelação que está dentro de nós. Diga glória a Deus. Você vai ver muitas portas se abrindo. Amém, Jesus? E as pessoas que tiverem que entrar na tua vida, entrarão na tua vida, porque já foi tudo estabelecido. E aquelas que têm que ser retiradas da sua vida, não porque elas são más, mas porque terminou a trajetória delas naquele ponto da sua vida, vai sair. Então, prossiga nessa fé. Entenda, acesse o propósito de Deus para você. Venha definir uma consciência de propósito. Você não vive por planos, fazemos planos, mas nós vivemos por propósito. Amém, Jesus? Fazemos por propósito, porque o nosso local, nós fomos chamados para voltar para a origem, para o início. É a partir dali que nós vivemos. Caminhando para o final, Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22 diz: olha lá, gente. Olhai para mim e sereis vós todos os termos da terra, porque eu sou e não há. Então é olhando para Jesus que eu conheço quem eu sou. Hebreus 12, 2 vai falar: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É olhando para Jesus que você vai conseguir suportar algumas coisas que você precisa enfrentar. Você precisa confrontar, você precisa romper com aquilo ali. E outras que você vai não aceitar mais algumas afrontas, você vai desprezar algumas coisas. Cristo, ele disse que aquele que quiser vir após ele, tome a sua cruz. Ele não está dizendo que é obrigado, mas ele está dizendo, se você quer, você vai tomar a minha cruz. Você vai perdoar, você vai amar. Você vai ser humilde, você vai ceder algumas coisas, você vai ser ousado, você vai se recolher, você vai fazer isso, aquilo. Se você quer, não, eu quero. Então, porque eu quero, eu vou fazer. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço porque eu quero. Amém, Jesus? Quem ora de madrugada aqui, diga glória a Deus. Olha, há momentos que, quantas vezes tem pessoas que ela fica pensando assim, puxa, quando um tempo atrás, Deus me chamava de madrugada para mim orar. Deus não me chama mais. Ele te chamava para você pegar prazer na oração. Hoje Ele não precisa mais te chamar. Você tem prazer de orar. Amém, Jesus? Você tem necessidade de orar, você tem necessidade de buscar, você simplesmente vai ali e busca, diga glória a Deus. Mas tem gente se achando que ele não está bem, que ele está distante, que ele está afastado, que ele está longe. Não, Deus te atraiu com o amor dele, te mostrou o lugar da glória dele, para você vir com a sua própria vontade agora, diga glória a Deus. Ele te atraiu, como atraiu Moisés, naquela sarça ardente. E deu o entendimento que ele precisava. Então, nós temos que olhar para Jesus. Lembra que nós falamos? Nós temos que parar com essa necessidade que no mundo há e na vida há. E muitas pessoas que estão precisando de autoafirmação. Ela precisa ser aceitada num grupo, ela precisa ser aceitada na família, ela precisa ser aceitada pelos amigos. Quem está entendendo? E a pessoa se abate, porque eu não me visto como eles, eu não falo como eles, eu não tenho o veículo que eles têm, eu não tenho isso, eu não sou tão influente, eu não preciso nada disso. Eu tenho que olhar para Jesus. Diga glória a Deus. Se eles tiverem que me aceitar, ser meu amigo, gostar de mim, ter o prazer da minha presença, eles vão aceitar por aquilo que Deus já determinou desde o início. Aleluia. É claro que eu vou me moldando, vou me transformando, Deus vai mudando a minha vida, eu vou mudando o meu sentimento, minhas emoções, minha maneira de agir, e vou me tornando mais
é como diz a Bíblia Sagrada, que Samuel crescia em graça. Amém, Jesus? E se tornava agradável a Deus e aos homens. À medida que eu me aproximo de Deus, Deus vai alinhando algumas coisas na minha alma que estão fora do lugar, e eu passo a ser também uma bênção para as pessoas ao meu redor. Diga glória a Deus. Quantas pessoas aqui, talvez você não falou com ninguém, mas você fala. Hoje você olha para o espelho e você louva a Deus, dizendo: Deus, eu era uma pessoa difícil, como o Senhor me mudou, como eu melhorei como pessoa. Diga glória a Deus. Como eu memorei como pai, como mãe, como eu memorei como filho, como eu fiquei melhor. Por quê? É Deus fazendo. Você não precisa de autoafirmação. Você não precisa das pessoas ficarem aceitando você. Você tem que olhar para Jesus. Amém, Jesus? Se eu não tiver consciência de filho, eu vou perder os acessos que Deus tem para mim. O filho, a gente sempre fala do filho pródigo que voltou para casa, mas a gente não fala do filho que sempre ficou ali, que queria ter tudo do pai pelo trabalho, por merecimento. Tem pessoas que até hoje vivem por merecimentos. Se ela orou, buscou, jejuou, consagrou, ela sente que merece ser abençoada. Se ela não fez, ela sente que não é. Você não vive mais por merecimento. Você vive pela graça. Amém, Jesus? Mas isso não quer dizer que as coisas se tornaram mais fáceis. Não, se tornaram mais difíceis. Mas eu não preciso mais ficar me sentindo merecedor. Aquele filho disse: olha, eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre fiz tudo certinho, eu sempre obedeci, o Senhor nunca deu nada para mim. Filho, você não entendeu ainda. O que é meu, é seu. Amém, Jesus? O filho mais novo perdeu lá fora, e o filho mais velho se perdeu dentro da própria casa. Tem muitos filhos perdidos dentro da casa. Tem muitos filhos perdidos dentro da própria casa. Porque ele sente-se assim. Eu tenho que ter essa consciência que eu sou filho, que estou aqui com um propósito. Diga glória a Deus. Eu não vivo de planos, senão eu vou estar sempre tendo que ficar mudando de vida, mudando de lugar, mudando de cidade, mudando de situações, mudando. Mas se eu viver com um propósito, as coisas vão cooperar. Amém, Jesus? E se algumas afrontas surgirem, eu vou desprezar. E se algumas cruz chegar na minha vida, eu tiver que suportar aquilo ali, eu vou ter condição de suportar. Porque eu sei o propósito que Deus me deu. Eu sei que eu sou uma pessoa de propósito. O que Deus determinou para mim foi lá no início, desde o fim. Deus não começou e não está fazendo a minha vida já está determinada. Já está escrita. Eu tenho que acessar tudo isso. E em nome de Jesus vamos acessar. Com essa consciência de filho, vamos acessar como acessou Pedro. Amém? Eu também digo que você és Pedro. E sobre esta pedra, esta revelação que eu te abri, esse entendimento que eu te dei, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, gente. Povo de Deus, a doença é uma realidade na nossa vida ou é uma mentira? Vocês ficaram em cima do muro. A doença é uma realidade na nossa vida ou é uma mentira? Fala mais forte. Mentira. Mentira. Por quê? Cristo ele já levou as suas doenças, a sua enfermidade. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que temos uma alma, temos um corpo. Por que a gente ficou pensando para falar? Porque a gente ainda inverteu as coisas. A gente fala, eu tenho um corpo, tenho uma alma, tenho um espírito. Não, Paulo falou, nós temos um espírito. Por que ele falou isso? Por causa da consciência que ele tinha de quem ele era. Diga glória a Deus. Quando você tem uma consciência firmada de quem você é, você não fica como ficou aquele povo quando Elias perguntou. E eles ficaram cocheando. Ninguém soube responder nada. Quando o entendimento deles foram firmados,
que Deus usou Elias para trazer eles para o propósito certo, que era servir ao único Deus, agora eles tinham uma firme confiança. Diga glória a Deus. Eles tinham uma firme confiança. Então creia de todo o teu coração. Algumas mentiras que a vida estabeleceu, Deus vai te dar revelações, vai te lembrar algumas coisas que Ele já te falou, porque essa é uma parte que o Espírito Santo faz, é nos lembrar de algumas coisas que Cristo nos deu, e você vai se sair fora dessas coisas e vai viver a realidade do Espírito para você. Amém, Jesus? Como o Espírito revelou a Pedro quem era Cristo, e Cristo revelou a Pedro quem ele era nele. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar agora, vamos clamar e vamos acessar o que Deus tem para a gente. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Então você vai se alimentar dessa palavra. Essa palavra, você vai perceber que ela vai ficar aí dentro de você. Você vai ficar aí pensando nela. Algumas coisas você vai entender mais. Vai clarear mais para você ainda hoje. Amém, Jesus? Você vai entender mais, você vai compreender mais. Pode ter certeza. Deus está fazendo e vai fazer. Amém, Jesus? Levante as suas mãos aos céus. Diga, Senhor meu Deus, tudo ao meu respeito já está escrito, definido, estabelecido. E em nome de Jesus, eu te agradeço, porque muitos acessos que o inferno tinha na minha vida foram fechados. Mas, meu Deus, me ajude, Senhor, a compreender melhor a tua palavra, para que outros acessos, outras portas sejam fechadas em nome de Jesus. Continua orando. Pai, estamos, meu Deus, na sua presença aqui nesta manhã, Deus, e te louvamos e te adoramos com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Há mães orando agora, pais, casais, homens, mulheres, meu Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, meu Deus, pessoas clamando, dizendo, meu Deus, tudo já foi definido na minha vida, eu não tenho que aceitar mais, eu não preciso mais viver a mentira que a vida tem tentado estabelecer em mim. E há muitos estão se levantando agora e estão pegando as chaves que o Senhor deu para ela do reino, e estão agora determinando, Deus, eu vou viver do céu para a terra agora, não vou viver mais da terra para o céu, eu vou viver do céu para a terra, eu vou viver a realidade dos céus na minha vida, porque o meu lugar não é aqui. Eu sei que um dado momento da minha vida eu vou voltar para a minha origem, eu vou voltar para junto do Pai, mas quanto isso não acontece na minha vida, a vontade do Pai vai ser feita aqui na terra. Clame a Deus neste momento, ore a Deus aqui agora, clame a Ele agora. Há pessoas orando, clamando a Ti, coloca fervor nessa oração, coração nessa oração, meu Deus, como Paulo e Silas começaram a orar, meu Deus, começaram a orar naquele lugar. Eles estavam com as pernas presas, estavam com as costas machucadas, meu Pai, estavam com o corpo dilacerado de feridas, de dores, mas eles, meu Deus, entraram numa fé, entraram numa comunhão, entraram numa aliança e começavam a orar, meu Pai, não de modo tímido, mas de maneira que os outros presos ouviram. E comece a orar agora, vai orando, porque aquilo que você fizer em oração vai começar a se tornar público. As pessoas vão começar a ver, as pessoas vão começar a notar as manifestações de Deus na tua vida, muitos alicerces, muitas coisas que estão aí há muito tempo firmadas, que você nunca tinha conseguido vencer, que você orou a vida toda para vencer, estão sendo abaladas agora, estão sendo abaladas neste momento, e você vai ver agora a fraqueza dessas estruturas infernais, dessas estruturas emocionais que se trancavam numa depressão, numa tristeza, numa angústia, oh meu irmão, nesse sentimento de dificuldade, de luta. Agora é a tua hora, como Paulo e Silas oravam, e começa a orar, vai orando, vai clamando, vai buscando a Deus, dizendo, meu Deus, eu sei que o Senhor já criou uma solução para o meu problema, eu sei, meu Deus, eu vou acessar
essa solução agora. E é orando que você acessa, é orando que você acessa. Paulo e Silas acessaram o livramento, Paulo e Silas acessaram o livramento daquelas cadeias, e eles não saíram dali humilhados, eles saíram dali de pé, porque Paulo também era um cidadão romano, e ele se fez estabelecer o direito dele. É o teu momento, tem muitos direitos, tem muita coisa que é direito sua, e você vai sair não por baixo, mas por cima. Você vai ver as coisas acontecendo, as mudanças acontecendo na tua casa, meu Deus, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, no teu lar, no teu ministério. Meu Deus, nós te louvamos por tudo que és, nós te adoramos por tudo que és, meu Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é grande. Isso, dedica um pouco mais à oração agora, dedica um pouco mais à oração. Vai orando, vai buscando, vai clamando a Deus agora, vai buscando essa presença de Deus sobre a tua vida, vai buscando essa presença de Deus sobre você agora. É o teu momento de buscar. Oh, lhe canto, riba, suliando Laba canta aliá, Selianda Rama Sali canta Ramalai, Tilicante Rima Sulianda Licandará. Acesse o que Deus tem para você, acesse agora. Selianda Rama Chulicanta Rabalá, Olicanta Raba Chulianda Licandeleba Suriá, Solicanta Rabalá Chulianda Raba Churiri, Olicanda Lama Sulianda Lecandoliandele. Oh, é tua hora, Lecante, cante, cantere. É o teu momento, igreja. Vai, homem de Deus, vai, mulher de Deus, vai. Seja renovado no Espírito Santo. Acessa, as chaves do reino estão na sua mão. As chaves do reino estão na sua mão. As chaves do reino estão na sua mão. Declare: Deus, eu vou viver o profético, estou decidido a viver decididamente o profético. Ele canta Ramassurianda Rabalaturie, se ele canta Rabalaturiandele, soli canta Rabalata Licanda Rabaturiandele, solianda Rabatuli Canterianda Labaturiri, o Labasurianta Labaturi Cantere, Loli canta Rabasolianda Labaturiri, ele canta Rabatulianda Rabatuli Cantariada Laba. Ele canta rabassurianda le, solicanda rabachulicanda labatulicanda aliada labasuriri, selicanda rabachulicanda aliada labatulianda lele baturiri, nolicanda labaturiri, olicanda labasulicanda aliada labaturiri, andele batulicanda laba. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é justo, meu Deus, o Senhor é forte, Deus. Vem, lhe cantorou, basolianda lá, baturi, cantele, baturiri. Oh, creia, creia, creia em nome de Jesus. Pai, neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero para sempre em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Diga a Ele: Pai, Pai, neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração,
o meu louvor e adoração. Deus meu, venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero para sempre em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Diga a ele: Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir nesse momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Diga bem suave: Espírito Santo. Diga: venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Levante as mãos e diga: Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Para sempre em tua presença te amar. Oli cantoriandele, bassuriandele, soliandarabalovi. O teu Deus está aqui, o Espírito Santo está atuando, operando em sua vida, em sua casa. Oli cantoriandala, bassuriandele, batiriri. Te louvamos, meu Deus, e te agradecemos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor André. Pessoal, que palavra abençoada. E Deus, Ele tem tratado o nosso coração. Ele falou se eu lembrava dessa música. Eu não lembrava, não. Na hora que ele começou a cantar, eu lembrei. O pastor André, você está ficando velho. Essa música é antiga, hein? Pessoal, nós vamos participar da Santa Ceia. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe você. Compartilhe esta palavra. Amanhã vai estar no YouTube. Você que ainda não acessou lá, não se inscreveu no YouTube, se inscreva lá, Comunidade Cristã Passantai. Se inscreva. O pessoal que está aqui na igreja, que ainda não se inscreveram no canal da igreja, se inscreva, porque todos os cultos a gente grava e manda uma palavra para lá. E uma palavra como essa, que foi ministrada, falou ao teu coração, no outro dia você tem a oportunidade. Antigamente a gente falava: nossa, que palavra abençoada. Eu não sei te explicar o que o pastor pregou. Quem já teve essa, né? Não sei te explicar como o pastor pregou, mas agora a gente tem essa facilidade. A gente vai lá no YouTube, procura a palavra e compartilha com aquela pessoa e fala: ouça isso aí que vai edificar. Eu gostaria de falar para vocês dessa palavra que o pastor André pregou. Isso aqui é muito forte.
olhai para o Senhor e sereis salvos. Vocês perceberam que aquele homem, pode vir aqui, criançada, vem aqui, pessoal que está em casa, Deus abençoe, um beijo, tá? Fica com Deus.